Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou montar uma lembrancinha de Páscoa e vou compartilhar com vocês. Eu vou iniciar clicando aqui no botãozinho roxo, criar um design, vou procurar o documento A4, vou escolher o formato paisagem que a folhinha vai ficar deitada, tá bom? O meu saquinho Ziploc, ele é o metalizado e o tamanho dele é 10 de largura e 15 centímetros de altura, tá bom? Uma das faces dele é de alumínio, assim, metalizada, né? E a outra parte é transparente para que você possa enxergar o que tem dentro. Então, aqui no Canva, eu já vou iniciar em Uploads. Vou escolher o fundo que eu separei para desenvolver as minhas imagens, tá bom? Eu tenho essa imagem que eu baixei no site Freepik, que é uma paisagem que tem alguns ovos de Páscoa aquarelado, né? Tem uma imagem separada de céu. E tenho outros elementos como coelhinho e tudo mais, tá bom, pessoal? Eu vou clicar aqui em cima em elementos no menu. Vou escolher uma forma quadradinha. Essa forma eu vou deixar exatamente do tamanho do rótulo que eu preciso para colocar nesse saquinho Ziploc, tá? Então eu seleciono esse quadradinho, clico aqui em cima em posição. Vou até a aba, né, organizar. E aqui na altura e na largura eu vou definir o tamanho que eu medi na régua, tá bom? Que foi a largura de 10 centímetros. E aqui a altura de 15 centímetros. Se não estiver em centímetros a sua unidade de medida, aqui você pode colocar em milímetros, tá bom, pessoal? Aí você coloca 100 por 150, que dará esse mesmo tamanho aqui de 10 por 15, tá? O saquinho que eu comprei, ele é desse tamanho. Você pode encontrar maiores do que essa medida. Eu optei por essa, porque é uma lembrancinha de Páscoa, então eu queria algo menor, tá? Então aqui tá o meu retângulo, 10 por 15, certinho do tamanho da embalagem. E eu vou posicionar essas imagens de fundo que eu separei. Separei essas duas imagens do jeitinho que estava lá no site Freepik, tá bom, pessoal? Que meio que elas se conectam quando eu coloco uma próxima da outra, tá? Então, como eu inseri essa imagem antes, eu vou clicar aqui em cima em posição, vou até as camadas, né? E vou trazer esse retângulo meu para baixo, né? Assim eu consigo encaixar o céu aqui dentro dessa medida. E a parte do chão também. Eu vou encaixar dessa maneira. Até encostar nas laterais. Mas agora eu posso subir um pouquinho aqui, ó, para encontrar lá com a imagem de cima. E assim eu percebo que tem uma pequena diferença aqui, mas no momento da impressão isso acaba nem aparecendo, né? Então dessa maneira eu crio o meu plano de fundo dessa minha embalagem. Agora eu volto em Uploads. Vou trazer para cá o coelhinho que eu quero utilizar. Eu vou usar esses dois aqui, tá bom? Um com uma temática mais menina, né? E o outro para menino. Então eu peguei essa imagem. Se eu recolher essa região aqui, eu consigo esconder o restante da imagem, mas ela continua aqui, tá? Eu tô fazendo um corte dessa imagem. E neste outro lado eu vou fazer a mesma coisa para o coelhinho. Reduzo aqui essa região ao redor dele, para que ele fique cortadinho, né? Feito isso com os dois coelhinhos, eu vou deixar os dois no tamanho aproximado, tá bom, pessoal? Aqui, se eu selecionar um e clicar em posição, clica em posição, organizar, eu tenho a medida dele aqui, né? Se eu fechar o cadeado, eu consigo reduzir proporcionalmente, eu vou deixar com uns 10 centímetros inicialmente, e depois eu vou ajustando conforme a minha arte, tá? Então, os dois estão com 10 centímetros, vou posicionar a coelhinha aqui. Vou selecionar todos esses elementos e vou duplicar, gerar uma cópia aqui do lado, tiro a coelhinha e o coelhinho eu trago aqui para cima agora. Para isso eu clico no coelho, posição, camadas e trago a camada do coelhinho para cima, né? Em primeiro aqui. Aí ele fica posicionadinho na minha arte. Eu separei também um coraçãozinho aquarela que combina bem com essa nossa arte, tá? Olha que belezinha. Vou colocar uns coraçõezinhos aqui, mais ou menos nessa região, dois coraçõezinhos, né? Posso virar um pouquinho assim. Deixo dois coraçõezinhos aqui. E do lado do coelhinho eu faço a mesma coisa, né? Seleciono o coração, duplico e trago ele pra cá também. Fica bonitinho, tá? Então o céu eu peguei do site Freepik, baixei lá de forma gratuita. O chão também. Eu já havia até revelado essa imagem de fundo aqui para vocês, né?
O coraçãozinho eu peguei do site Freepik. Os dois coelhinhos, pessoal, incluindo esses outros conjuntos que estão aqui no upload, incluindo o cordeirinho e esse outro coelhinho com as orelhas mais alongadas, eu criei utilizando inteligência artificial, tá bom? E ficou uma belezinha. Precisei dar uma tratada nessas imagens. Um veio com a orelha cortada, eu tive que completar, né? Então fiz essa jogada para deixar a imagem bonitinha desse jeito que vocês estão vendo, tá? E tem vídeo aqui no canal mostrando como eu faço, como eu utilizo a inteligência artificial para criar personagens e imagens, tá bom? Vou deixar na descrição deste vídeo para vocês, se quiserem dar uma olhadinha também. Agora, pessoal, eu vou clicar aqui na ferramenta texto e vou inserir um pouquinho de texto. Nesse texto eu vou colocar uma frase e vou escrever Feliz Páscoa, tá? Eu escrevi Feliz Páscoa. Dei um enter aqui, né, pessoal? Tirei de uma linha só, ele tava assim, ó. Aí eu separei, deixei cada um na sua linha. Mexi um pouquinho aqui no espaçamento entre linhas, né? Então você seleciona o seu texto. Clica no texto, aqui em cima tem o espaçamento. E você pode modificar dessa maneira, tá? Deixar mais próximo o texto ou mais afastado. Então eu fiz essa alteração. A fonte que eu estou utilizando é essa daqui. Vou deixar escrita na tela, caso vocês não estejam visualizando, tá? Então eu escolhi essa fonte e alterei a corzinha aqui para um marrom. O marrom tem até um código, é esse daqui, tá bom? São essas as configurações que eu fiz no texto. Então eu vou deixar aqui e aqui também nesse modelo. Vamos deixar os dois na mesma altura e centralizados, né? Então vai ficar dessa maneira esse meu saquinho Ziploc, tá bom? Eu não coloquei o texto muito aqui na parte de cima, que se eu observar no saquinho, na região de cima, que é a parte que eu vou rasgar para abrir esse saquinho, que necessariamente eu não preciso rasgar, né? Mas supondo que a pessoa rasgue, eu tenho uns 2 centímetros mais ou menos dessa região que quando abrir rasgando esse saquinho, ele vai sair, né? Então eu deixei um pouquinho mais abaixo. Se você quiser fazer uma medida, pega um retângulo aqui, nos elementos, né? Clica em posição organizar, deixa com 2 centímetros de altura. Eita, deixei com 20, deixa com 2 centímetros de altura. Vou liberar o cadeado um pouquinho, vou esticar 2 centímetros de altura, estiquei ele um pouquinho. Então, mais ou menos essa região aqui, que tem a região do saquinho, que você pode destacar ele e cortar. Então, eu me preocupei em jogar o texto um pouquinho mais para baixo, dessa altura aqui, para que quando eu rasgasse não prejudicasse a minha arte. De repente a pessoa quer abrir rasgando ali, mas quer guardar o saquinho por algum motivo, tá bom? Então eu joguei um pouquinho aqui na região de baixo. Comecei a partir de 2 centímetros mais ou menos o meu texto, tá? Mas essa região de cima não preciso, a menos que você queira inserir um detalhe aqui na parte de cima, né? Colocar algum efeito mais rosinha para ficar mais feminino. Eu tenho até aqui o papel rosinha, né? Caso você queira colocar um detalhe em cima, embaixo, né? Dá para inserir. Você consegue posicionar um detalhe a mais. Uma espécie de moldura aqui na parte de cima, né? E na parte de baixo dá para pôr também, de repente, uma mais fininha assim, ó. Aí a gente começa o desenho um pouquinho mais para cima. Dessa maneira aqui. Deixe a opinião de vocês aí, se vocês acham interessante fazer dessa forma ou só deixar assim, ó, dessa maneira, tá bom? Deixa aí através dos comentários que de repente essa visão aqui fica agradável também, dá pra gente montar algo nesse sentido, né? Por isso que eu separei alguns fundos assim de ovinhos, né? Que também são do site Freepik, tá bom? Para que eu colocasse um detalhe a mais se fosse o caso. Então, poderia colocar detalhes como esse daqui, ó. Esse aqui, o azulzinho, né? Do menino. Poderia incluir essa arte aqui dessa maneira. Aqui embaixo mais fininho, conforme eu fiz ali, ó. Fica bonitinho também. Veja o que vocês acham interessante. Eu vou criar essas duas versões. Eu vou fazer uma assim, com essas bordinhas, né? Em cima e embaixo. E a outra versão, para ficar diferente, para dar essa opção ao cliente, deixar assim, sem aquelas margenzinhas, né? Aí aqui eu tenho uma cenourinha também, né, pessoal? Poderia faltar uma cenourinha para deixar mais lúdico aqui, ó. Eu vou utilizar ela em formato de tag. Então eu vou deixar um tamanho médio. Vamos ver aqui em posição, organizar. O tamanho dela tá ficando aqui mais ou menos com 4,5. Vamos arredondar para 5. Acho que é um tamanho legal em relação ao tamanho da minha arte, né? Eu acho que vai ficar bonitinho assim. Então, a altura mais ou menos 5 centímetros da cenourinha, tá bom? Aí eu vou duplicar, vou colocar mais uma aqui também.
Que essa cenourinha eu posso usar como tag e posso amarrar o nominho do presenteado, né? Escreva aqui à mão mesmo ou digitalmente antes de imprimir o nominho de quem eu estou presenteando. Depois eu faço um furinho no saquinho Ziploc, um saquinho metalizado e na tag e amarro, faço um lacinho, uso uma correntinha, vai ficar legal. E aqui na outra versão eu posso fazer da mesma maneira e usar uma cenourinha como tag. Posso encaixar aqui do ladinho também e deixar ela penduradinha, né? A intenção é essa, eu corto ela separada e deixo ela penduradinha, eu acho que vai ficar legal. E para dar um tchan na nossa arte aqui, pessoal, eu vou colocar uma sombra nos nossos coelhinhos, né? Na cenoura eu não vou colocar, porque a sombra é mais difícil pra gente recortar depois. O coelhinho, como ele vai ficar aqui já dentro da nossa arte, é mais de boa esse efeito aparecer. Aqui a gente vai complicar um pouco a vida se colocar sombra no momento de cortada aí, tá bom? Então, para colocar sombra nos meus coelhinhos, eu clico no coelhinho, seleciono ele, clico aqui em cima no menu Editar Foto. E já desço aqui até a opção Effects, Efeitos. E clico em Sombra. Na opção de sombra eu vou escolher brilhante, assim ele coloca ao redor da imagem inteira, né? Vamos dar um zoom pra gente ver melhor. Coloca ao redor da imagem inteira e tem as outras opções aqui, que você consegue fazer ela projetada, que fica mais do ladinho. E aqui é um contorno mesmo. E aqui é a sombrinha que é mais desfocada, né? Eu vou usar esse padrão que tá aqui, que eu acho que tá bom, só vou trocar o preto. Eu não sou muito fã do efeito preto em tons mais clarinhos. Eu optei por escolher essa cor. Tem um código aqui específico, eu já vou fazer a cópia dele, né? Você pode fazer a cópia. Eu aqui no caso estou usando o botão direito do mouse e fazendo essa cópia para puxar esse mesmo tom para o outro coelhinho, né? Eu acho que ficou legal assim. Só eu clicar fora aqui. E aqui no coelhinho eu faço a mesma coisa, seleciono o coelhinho. Vamos dar um zoom aqui nele. Editar foto. Vou até a opção Effects, Efeitos, Sombra. Coloco a brilhante e a cor aqui eu colo meu código para ficar na mesma tonalidade do outro coelhinho, clico fora, né? Aí eu observo que aqui diminuiu um pouco a imagem e aqui foi um pouquinho para o lado, porque se vocês lembram inicialmente, essa imagem eram 3 coelhinhos e eu fui cortando ela, né? Então ele bagunçou por causa disso, é só arrumar dando 2 cliques em cima da imagem e trazendo ela um pouquinho mais para o lado. Dessa maneira, clica fora, já tá alinhado, né? Agora, o efeito de sombra diminuiu um pouco a minha imagem por causa desse efeito esfumaçado. Então, vou selecionar os 2 coelhinhos, vou puxar eles juntos para ficarem do mesmo tamanho e vou aumentar eles de novo. Dessa maneira, eu consigo colocar um efeito iluminado ao redor deles, não aquela sombra preta, né? Eu não gosto muito, assim eu prefiro mais que dar uma iluminada na imagem, né? E assim fica bonitinha nossas imagens, né, pessoal? Fica iluminadinho ao redor do coelho, tudo certinho. Vou deixar minhas artes assim mesmo na folha e vou inserir mais uma folha. Uma folha em branco, vou colocar aqui só essa medida de 10 por 15. Então, na medida de 10 por 15, se eu duplicar várias vezes, não consigo dessa forma colocar 3. Se eu virar, eu consigo, né? Então, eu viro aqui, eu consigo deixar uma lado a lado da outra dessa forma, na horizontal, assim, deitado, né? E mais uma aqui, consigo 3 por folha. Deixa eu excluir essa folha. Aí aqui a cenourinha, vou deixar mais de ladinho. Isso eu coloco pra cá também, cenourinha pra cá, que eu quero cortar separado, né? Mas depois que você organizou a sua arte aqui pra impressão, você vai clicar em compartilhar, baixar, né? Escolhe aqui, ó, PDF para impressão. Aqui não tem opção para você trocar, é o que tem aqui, é o RGB, né? E eu vou me certificar que as 2 páginas estão selecionadas, se eu quiser utilizar as 2, né? Senão eu uso uma só. Então eu marco todas as folhas do meu projeto, clico em pronto e baixar. E salvo no meu computador, no meu celular, né? Fiz aqui o download em PDF da minha arte, tá bom? Salvei no meu computador do jeitinho que eu organizei lá no Canva. E agora eu vou fazer a impressão. Então eu tenho aqui as 2 páginas com os 2 estilos diferentes que eu vou jogar para vocês me ajudarem a decidir. Agora eu clico aqui em imprimir, mais definições. Posso abrir a caixa de diálogo do sistema, que é mais fácil para você configurar, né? Eu vou até a impressora que eu quero utilizar para imprimir. Preferências, vou utilizar o papel fotográfico adesivo, tá? Então eu escolho o papel glossy, que é o papel brilhante, alto. Vou em mais opções, personalizado, avançado, controles de cor, Adobe RGB 1.8, tá bom, pessoal?
e clico em OK para aceitar essa configuração. Depois eu posso clicar em OK novamente, tá bom? Então aqui nas preferências você vai mudar o que você quiser. Eu sempre mudo aqui papel fotográfico alto e mais opções é opcional, tá? E aqui você tem a pré-visualização de como tá ficando essas configurações que você está fazendo, tá? Mais brilho, mais contraste. Então vai observando aqui o que você quer, depende da sua arte, tá bom? Eu normalmente deixo essas opções zeradas e deixo imprimir dentro desse padrão aqui mesmo, tá bom? Então, feito isso, tá tudo configuradinho, eu vou clicar em aplicar e imprimir. O adesivo que eu utilizei para fazer a impressão é um papel fotográfico gloss A4. Esse é um pacote de 50 folhas, não tem valor para eu passar para vocês. Ele é alto adesivo, ele tem 130 gramas, tá bom? E os nossos adesivos, nós vamos utilizar a régua e o estilete para cortar. Você pode utilizar a guilhotina, a refiladora, né? Guilhotina facão ou refiladora. E a cenourinha eu vou cortar na tesoura mesmo para dar o acabamento no meu saquinho. E depois, para pendurar essa tagzinha, você pode usar cordão, correntinha, alguma fita, alguma coisa que combine com essa temática da Páscoa, vai ficar legal. Olha, pessoal, que belezinha que ficou com a nossa tagzinha de cenoura, né? Bem bonitinha. Se vocês quiserem optar por colocar correntinha ou outro cordãozinho aqui para ele ficar caidinho, ao invés de ficar fixo aqui em cima, né? Pode ser também. Mas olha que gracinha que ficou, né? Essas versões aqui, sem as bordinhas ao redor. Belezinha as duas versões. Tanto dela como dele, né? E essas duas aqui que nós colocamos essa bordinha aqui, uma bordinha rosada aqui em cima e embaixo, né, azulzinha aqui. E eu já fiz essa versão do coelhinho, né, eu amei esse coelhinho também, pessoal. Coloquei Feliz Páscoa aqui, e aqui eu coloquei uma frase, coloquei a mesma tagzinha. Vou até deixar o cordãozinho um pouquinho mais comprido, que eu acho que eu gostei mais, uma versão mais compridinha dessa forma. Bem bonitinho, bem econômico de ser feito. E aqui eu coloquei chocolatinhos em pedaços, né? Tabletinho de chocolates, coube de boa aqui também. E fiz essa versãozinha de cordeirinho também, que eu achei uma graça. Coloquei a frase, escrevi Feliz Páscoa, mudei um pouquinho, né? Ficou belezinha. E aqui eu enchi de confete. Aqui tem muito, eu confesso que eu exagerei, né? Unissex essa lembrancinha aqui, né, pessoal? Se você quiser colocar um lacinho, uma gravatinha, pode colocar. E aqui dentro, pessoal, varia muito, depende do que você quer colocar aqui dentro, tá bom? Aqui eu coloquei essas opções, era o que eu tinha aqui em casa. Aqui a embalagem original, 42 gramas. Então, se observar, não tá tão cheio assim, né? Mas acho que por causa da densidade do produto. Aqui mesmo coube umas 15 balinhas, mais ou menos. Aqui eu tenho pedaços de chocolate, né? Serviu aqui pouco menos de 10, acho que tem uns 9, não? 3, 6, 9, tem 10 pedaços aqui de tablete de chocolate. Aqui tem muito, né? Eu estufei ele bastante, ele tem 100 e poucas gramas, 105 mais ou menos. Então depende do que você vai colocar dentro, mas ele é pequenininho, né? Se você for fazer uma comparação com a palma da mão, aqui é um saquinho 10 por 15, tamanho daquela foto padrão. E para quem quiser essa arte, pessoal, eu vou deixar um link na descrição com maiores informações, tá bom? Já se inscreva no canal, deixa um joinha nesse vídeo e até o próximo episódio. Beijo, valeu, tchau, tchau!